Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar alguns relatos ou vários relatos neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este. Então, tem aqui o Exu e a Aliança, né? Ou a Aliança. Tá, vamos lá. Olá, Ana e assombrados, tudo em paz? Me chamo Fulano, mas como já sei que vai me chamar de Fulano, tudo bem. Sou muito fã do seu canal e quase sempre me pego assistindo aos relatos que você recebe. Aí criei coragem para enviar alguns relatos de fatos que aconteceram. Os 2 primeiros que envio não aconteceram comigo, mas com pessoas do meu convívio. Darei títulos aos mesmos para melhor entendimento. Não se preocupe, os nomes estarão trocados e aqui vai o primeiro caso. A Aliança, né? Ou o Exu e a Aliança. Quem nos contou o fato foi o sogro do meu irmão, que aqui vou chamar de Senhor Jair. E vale salientar que o Senhor Jair, na época, era pai de santo da Umbanda esotérica, uma espécie de Umbanda mais light, sem os tradicionais atabaques. E alguns de seus amigos também eram. Ou trabalhavam na Umbanda tradicional, no Candomblé e outros segmentos da Umbanda. Prosseguindo, nos conta o senhor Jair que ele e alguns amigos tinham por hobby e diversão saírem para pescar. Mas era uma pescaria bem profissional mesmo. Escolhiam o rio para onde iam, levavam equipamentos de pesca, barracas, botes, mantimentos, tudo para ficarem por ali 3, 4, até 5 dias pescando. Era mais ou menos uns 8 a 10 homens que compunham essa aventura. E muitas vezes essas pescarias iam até tarde da noite, correndo anzóis. Eles colocavam várias varas, sabe, de pesca, presas nas encostas do rio, fincadas no chão. E batendo tarrafa, enfim. Pois bem, em uma dessas pescarias estavam lá eles, pegando seus peixes, quando em determinado momento, após pescarem alguns, foram até a beira do rio para limpá-los e depois fritá-los para comer. Ai, que delícia, adoro. Quando um dos amigos do senhor Jair, que vou chamar de Pedro, se agachou para tirar as escamas do peixe e, por um azar, a sua aliança de casamento, que estava um pouco frouxa no dedo, caiu dentro do rio. E o Pedro tocou o horror. Tocou o horror. Toca procurar aliança. Enfiava as mãos nas águas, vasculhavam ao redor e procurou e não encontrou. O senhor Jair disse que no ponto onde estava o rio, onde eles estavam, o rio era fundo, que com certeza a aliança foi bem profundo e caiu entre os detritos possível de achar. Aí o Pedro se levanta, revoltado da vida, xingando tudo quanto é nome, já estava com umas pingas na cabeça também, e gritou e xingou, quando de repente ele virou no mais alto tom de voz e bem claro e começou a xingar o seu Exu. Ele era um dos que trabalhava com Umbanda e disse o seguinte: olha aqui, Exu! Se não me engano, era o Exu Caveira. Você vai recuperar minha aliança. Não quero nem saber. Você dá um jeito de encontrar minha aliança. Eu vou te dar até meia-noite de hoje para você achar a minha aliança e colocar ela em cima dessa pedra aqui. E apontou para uma pedra lá na beira do rio e afirmou: até meia-noite, entendeu? Ele continuou: se não colocar minha aliança nessa pedra, acabou. Nunca mais trato de você e nunca mais te dou passagem. E dito isso, terminou. E dito isso, ele saiu pisando duro e voltou pro acampamento. O senhor Jair e os outros ficaram espantados com aquilo. Desafiar um Exu assim? Dar um ultimato pro Exu? Coisa de gente doida, né? E o senhor Jair ficou com pena do Exu, porque sabia que não tinha como recuperar aquela aliança.
Mas nem o Exu não ia conseguir recuperar a aliança? Como assim? Enfim, o Pedro tomou todas e mais algumas, né? E acabou apagando em uma das barracas. E a turma ficou por ali, tomando umas cervejas, umas pinguinhas, comendo uns peixinhos e fazendo a ronda. Ora ia uma dupla, ora ia outra para correr os anzóis. E o Pedro roncando na barraca. Quando já passava um pouco das 11 horas, foram 2 amigos dele correr os anzóis e voltaram logo em seguida, brancos que nem cera de vela de 7 dias, tremendo, gaguejando, e falaram: companheiros, corram aqui, tem uma coisa muito esquisita lá no rio. E todos seguiram para as margens do rio. Quando chegaram, iluminando o rio com as lanternas, viram um cara todo de preto, encapuzado, não dava para ver o rosto, remando em um caixão no meio do rio. Um caixão! Ele se aproximava da margem e voltava. Eles, mais do que depressa, saíram correndo de volta para o acampamento, apavorados com o que tinham visto. Estavam todos ali, estava todo mundo ali. Quem era aquela figura sinistra? Né? Naquele caixão ainda, àquela hora. Lembraram do Pedro e correram para a barraca. E lá estava ele dormindo. Então eles o acordaram e contaram o que estava acontecendo. Ele deu uma risada e disse... Não, ele não tossiu, não. Ele deu uma risada e disse: ah, não esquenta não, é o Caveira procurando minha aliança. Aí ele foi para perto da fogueira, sentou ali tranquilamente, todo mundo calado, sem dizer uma palavra. Também sentaram-se e aguardaram. Quando deu meia-noite, o Pedro levantou, pegou um copo, encheu de cachaça, derramou mais da metade, bebeu o restante e falou: pra você, Exu Caveira, tá aqui. Tô te oferecendo porque sei que minha aliança tá lá na pedra, e saiu em direção ao rio. E todos foram atrás para ver o que ia acontecer, né? Quando chegaram lá, a aliança estava em cima da pedra que ele havia indicado. Pegou a aliança, colocou no dedo e simplesmente disse: obrigado, senhor cadê? E simplesmente disse obrigado. Pegou a aliança, colocou no dedo, obrigado. O senhor Jair nos contou que é por essas e outras que é melhor não cutucar gente assim. Breve enviarei outros relatos. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Gente assim que nem o Pedro, que manda no Exu. Porque até o pai de santo falou: nossa, né, porque ele vai fazer isso daí com o Exu, e o negócio é difícil. E o Exu foi lá e catou e fez o que ele pediu mesmo. É isso? Hein? Gente? É mesmo. Ah, se isso é jeito de falar. Falou: você que perdeu? Você vem jogar as coisas por cima de mim? Ai, que vem, vou achar nada. Você que se vire agora. Vem falar com grosseria ainda. Ai. Bom, mas é bem interessante, hein? Gente, o homem tava coisando um caixão, o homem de preto no rio, imagina, usando caixão de bote, assim. E aí a aliança tava lá. Depois disso, todo mundo respeitou o Pedro. Próximo relato: Deus mandou trocar o meu pneu. Olá, Ana, aqui é a fulana de tal. Tenho 40 anos e assisto seus relatos desde 2018. Gosto dos temas de lobisomem, sete além e mistérios antigos. Me fazem lembrar dos relatos dos meus avós. Esse é o primeiro relato que te envio. Até que enfim tomei coragem. Em uma noite do mês de março de 2024, eu e meu marido vínhamos de um encontro de mulheres onde eu fui ministrar. Já era meia-noite quando meu carro bateu em um buraco e rasgou o pneu. Mesmo assim, tentamos continuar dirigindo, mas como já era de se esperar, não deu certo, né?
Então ficamos no prego, isso, em uma estrada deserta, totalmente escura, e o mato era alto dos dois lados. Naquele momento, ele lembrou que esqueceu o macaco de trocar pneu, sabe? Para levantar o carro, assim. E ficamos no carro por alguns minutos pensando o que a gente ia fazer. Até que resolvemos descer. Quando eu coloquei o pé para fora, que eu olhei para aquele breu, eu senti uma presença estranha. Sensação pesada ao redor da estrada. Parecia que tinha algo tentando nos amedrontar. Finalmente apareceu a luz de um carro. Pedimos ajuda, mas ele não parou. Logo depois apareceu o segundo e o terceiro carro, mas ninguém parou. E a sensação daquele ar pesado continuava. Parecia que a qualquer instante nós seríamos atacados. Então eu voltei para dentro do carro, sentei no banco com a porta aberta, enquanto meu marido tentava fazer alguma gambiarra no pneu, que é claro não deu certo. E assim comecei a orar, pedindo a Deus que nos protegesse ali. Ai, que susto! Bom, voltando aqui. No mesmo momento senti uma paz e uma segurança enorme. Senti que tinha anjos ao nosso redor e o medo se dissipou na mesma hora. Então pensei, vou pedir para Deus nos ajudar com o pneu também. Fechei os olhos e fiz o início da oração, e foi quando eu ouvi o Espírito Santo falar: chame o seu marido e peçam juntos. Assim eu fiz e disse: amor, o Senhor mandou a gente orar junto, pedindo ajuda para consertar o pneu. Ele, meio que duvidando, disse: ora aí. Isso é bom. Ora aí. E aí eu falei para ele: Deus mandou a gente orar junto. Então fomos para frente do carro e oramos. Quando terminamos, o Espírito Santo falou de novo: agora é só esperar. Então eu só repeti para o meu marido: agora é só esperar. Quando de repente veio o primeiro carro após a oração, abanamos com a mão, eu acho, né? Acenamos com a mão, mas ele não parou. Aí meu marido falou que ninguém ia parar e que iríamos ficar ali até o amanhecer. Eu falei para ele que se aqueles carros não pararam, era porque não eram eles aqueles a quem Deus havia enviado, e que esperasse um pouco, que logo a nossa ajuda chegaria. Foi quando veio um outro carro. A gente deu com a mão e eles pararam. A primeira coisa que disseram foi: eu parei porque Deus mandou. E eu respondi: a gente sabe. Por fim, desceram 3 homens do carro e nem deixaram a gente trocar o pneu. Eles mesmos trocaram. Nós agradecemos a eles e logo depois oramos agradecendo a Deus pela vida desses homens e os abençoamos. Então nunca duvide do agir de Deus. Se você orou crendo, só espera. Se parecer que está demorando, lembre que para Deus é o tempo necessário para que Ele aprimore a sua fé. Um beijo, Aninha. Foi um prazer eternizar o meu testemunho na sua doce voz e muito obrigada por ler. Logo te mando mais testemunhos e histórias assombradas também. Ok, estaremos esperando. Um beijo para você, obrigada. Muito interessante isso, né? Um precisando aqui, o outro sentir de parar para ajudar lá. E é assim que Deus vai trabalhando, né? Não é que ele materializou, feito um anjo de luz, magicamente trocou o pneu, mas ele age através da atitude de um, através da intuição de outro que vai ali ajudar. Às vezes a pessoa nem entende muito porquê, né? Eu não sei porquê. Racionalmente eu não pararia para você, né? No meio de uma estrada, um carro parado, quem que para? Ninguém para. Então, racionalmente eu não pararia aqui, mas estou sentindo, ou Deus me falou que é para parar. E aí, realmente, eles estavam ali também precisando e pedindo ajuda. Muito interessante. Próximo relato: o lustre. Olá, Ana, aqui quem fala é a fulana, todos os nomes estão trocados. O relato que eu tô te mandando é sobre um misterioso lustre que ganhamos. Na tarde de sexta-feira, minha amiga de trabalho, com a qual tenho muita intimidade,
veio morar na mesma rua em que eu moro, na frente da minha casa. Ana, ela nos chamou para poder conhecer a casa dela. Deixa eu só ver se isso aqui não é uma ledite. Não tá marcado o que é. Mas ela nos chamou para poder conhecer a casa dela e ajudar a colocar algumas coisas para dentro da casa. Confesso que quando chegamos na casa, eu, meu esposo e minha filha sentimos uma energia pesada em um determinado local da casa. Ao entrar, reparamos um lustre daqueles bem antigos, sabe, Ana? Sei, adoro. Em seguida, conhecemos a casa e num determinado tempo eu olhei para o meu esposo e... É a mesma pessoa do relato anterior? Não é. Olhei para o meu esposo e perguntei para ele se ele tinha sentido o mesmo que eu senti e ele disse que sim. O que nós não esperávamos é que a minha amiga nos ofereceu o lustre, dizendo que não tinha lugar para colocar e se nós aceitávamos, né, o lustre. Confesso que eu me senti muito atraída por aquele objeto, pois era muito lindo, cheio de pedras que imitavam pedras preciosas, e nós aceitamos o presente. Meu esposo trouxe até em casa. Como a gente não tinha nenhum lugar para guardar, resolvemos colocar ao lado da mesa de jantar. E um detalhe, Ana, é que a mesa era toda de vidro. Isso tudo aconteceu num sábado à noite. No dia seguinte, no domingo, sentimos uma energia estranha e pesada em casa. Cheguei até a comentar com meu esposo. Meu esposo concordou com o que eu disse, mas me disse para ficar tranquila. Ana, confesso que tínhamos muitos planos para o lustre, pois eu fiquei muito encantada com ele. Bom, o dia passou e logo chegou a noite. Em seguida, fui fazer a janta para o meu marido e para minha filha. Enquanto isso, meu marido retirou o lustre do lado da mesa de jantar e colocou num canto da sala, pois iríamos utilizar a mesa para jantar. Eu e meu esposo sentamos à mesa para jantar e a minha filha na sala, jantando e assistindo televisão. Ana, um detalhe aqui é que eu sentei na ponta da mesa e meu esposo no meio. A gente não tinha o hábito de orar antes da refeição, mas naquele dia a gente sentiu no coração de agradecer a Deus pelo nosso alimento e mostrar para nossa filha o quanto isso é importante, né? A gente sempre agradecer a Deus por tudo. Terminamos a nossa oração e começamos a comer. Não passou 5 minutos, o lado em que eu estava, o vidro quebrou, se partindo por inteiro e rasgou a minha perna. Um detalhe é que na hora do acontecimento eu senti algo me puxando para trás e vi o vidro caindo como em câmera lenta. A ponta dele atingiu a região da minha canela, machucando a pele, rasgando a pele. O incrível é que o vidro se partiu em um pedaço inteiro e não estilhaçou como deveria, pois esse tipo de vidro é temperado e deveria estilhaçar e não quebrar um pedaço. Corremos para o banheiro, pois estava sangrando muito. Meu marido e minha filha eles me ajudaram a lavar e fazer um curativo. E em seguida eu tomei um remédio para dor e fui me deitar. E meu esposo ficou na sala junto com a minha filha. E um detalhe é que meu esposo colocou o lustre ao lado do sofá onde minha filha estava sentada. E logo em seguida ele estava conversando com ela, quando de repente ela olha com cara de assustada para o meu marido e deu um pulo do sofá, dizendo que alguma coisa sussurrou no ouvido dela. Os dois rapidamente foram direto para o meu quarto e dormimos todo mundo lá. Bom, durante o sono eu tive um sonho revelador, no qual uma voz me mostrava, me mostrava o lustre no meio de um terreiro e havia pessoas fazendo magia debaixo dele. O lustre estava no terreiro e tinha gente fazendo magia debaixo dele, é isso? E essa voz me pediu para tirar aquele lustre da minha casa o mais rápido possível, assim que eu acordasse. Ana, só para ressaltar, eu não tenho nada contra a religião de ninguém, eu respeito todas. Assim que eu acordei pela manhã, conversei com meu esposo sobre o sonho que eu tive e ele teve a mesma sensação que a minha. E resolvemos dar um fim naquele lustre.
Como de costume, eu tenho um caminho que eu vou de carro para o meu trabalho, mas não tinha noção de como eu ia descartar aquele lustre no meio do caminho. Então fiz uma oração a Deus pedindo uma direção para que ele me mostrasse uma caçamba onde eu poderia descartar o lustre. Meu marido estava muito apreensivo, pois eu ia estar sozinha no carro com um lustre amaldiçoado. Mas acalmei ele e fui. Confesso que com medo, mas eu tinha no meu coração a certeza de que Deus estava comigo e ia me ajudar. Segui subindo uma rua e geralmente eu viro à esquerda. Naquela hora, uma voz disse para eu seguir reto e virar na próxima à direita. E para minha surpresa, nessa rua vi uma caçamba. Quando fui descartar, passou um catador de reciclagem e pegou logo em seguida, feliz da vida, pois escutei ele dizendo que ia vender, pois estava passando necessidade e não tinha nada dentro de casa. Me senti aliviada, pois dali sairia algo bom. E um detalhe, ao chegar no meu trabalho, eu contei o que tinha acontecido e a minha amiga, que tinha me dado o lustre, escutou e veio me contar a história que ela tinha descoberto sobre o lustre. E para minha confirmação, ele tinha vindo de uma pessoa que era de um terreiro e mexia com magia negra e fazia muito mal para as pessoas. O aprendizado que eu tive de tudo isso é que nunca devemos deixar entrar objetos desconhecidos na nossa casa. Muito obrigada, Ana, Matheus, Rampirinhos e Pets, por ter contado o nosso relato. Meu esposo assiste você todas as noites para dormir. Ele acompanha o canal desde 2011, acho que desde 2013, por aí, né? O blog talvez de 2011, mas desde o início. Que legal. Que legal não, né? Muito bom, assim, muito interessante a história, mas, rapaz, né? Tem várias histórias, assim, desses objetos, né, que a gente... O que será que aconteceu? Eu não entendi. Será que o lustre, ele era do local e talvez ficou impregnado com algum tipo de energia? Ou foi feito algo no lustre de propósito para alguém, para fazer mal para alguém, e aí esse lustre começou a andar por aí com essas energias, enfim. Próximo relato: tambor de mina caboclo corre beirada. Meu Deus, o quê? Tambor de mina caboclo corre beirada. Oi, Ana, meu nome é fulana, mandei um relato do meu mestre... Bom, não sei. Mandei um relato do meu mestre fulano. Não sei se eu falo, se eu não falo. Esse é de um outro caboclo que é da minha mãe. Acho que o nome que é do caboclo dela. Eu e meus irmãos fomos criados por esse moço, corre beirada. Tambor de mina, caboclo corre beirada. O caboclo corre beirada, é o nome do caboclo. Desculpa, gente, eu não sei. É um moço de muita luz, que já ajudou muitas pessoas. E eu me lembro de uma certa vez que apareceu uma moça, que eu vou chamar aqui de Sandra. Os nomes estão trocados. A Sandra apareceu lá em casa precisando de ajuda. E seu corre beirada começou a ajudar aquela pobre mulher. Sandra tinha 6 filhos, todos pequenos, e seu esposo havia sido morto injustamente. Aquela mulher sofreu muito, e depois da morte do marido, o cunhado a agredia, sem motivo. Até que uma noite levamos a Sandra até a delegacia, para parar com essas agressões do cunhado. Ele parou e o guia começou a passar umas limpezas para Sandra, passar uns banhos, e tudo começou a fluir na vida daquela mulher. Depois de uns 2 meses, que ela estava bem, ou depois de uns 2 meses ela já estava bem, não sei. Aí o mesmo cara que tirou a vida do marido dela apareceu na casa dela para tirar a vida dela também. Uai, mas o que aconteceu então? Por que ele fez isso e por que voltou para fazer isso com ela? Se foi injustamente, o que aconteceu? Ana, eu não sei o que é que o cara viu, mas na hora em que ele ia disparar contra ela, o homem viu alguma coisa. Diz ela que ele arregalou os olhos e tomou um baita de um susto e acabou infartando na frente dela.
Será que ele viu, ele assustou ou ele sentiu a dor no peito e aí ele... E o fato é que infartou na hora. Nessa hora, a Sandra pegou os filhos desesperada e correu para nossa casa. O pior de tudo foi o delegado se perguntando o que ele teria visto. Depois disso, a Sandra arrumou um trabalho, recebe a pensão do marido e está bem, seus filhos todos criados. Esse é um dos relatos do Caboclo Corre Beirada. A minha mãe hoje está com 76 anos e ele ainda reina na coroa dela. Deixo aqui a minha gratidão a ele, que está me guiando desde quando estava na barriga da minha mãe. Agora só para mim, peraí. Um beijo pra você, obrigada. Eu não entendo muito dessas, né, do palavreado, do que é usado lá, mas eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quer falar. Eu entendi. Olha só. Então, será que foi o caboclo que foi lá dar-lhe um susto no cara? E olha. Isso aí. Gostei. Né? Quando tem umas histórias assim que o cara vai lá e daí ele pá, vê alguma coisa ou sai correndo, ou ele mesmo bate as botas ali antes de fazer o mal. Vai, brinca. Uma hora tu toma o teu. Bom, e vamos aqui para o próximo e último relato de hoje, que é este daqui. Recebemos uma visita de Lilith. Oi, Ana e assombrados. Quanto tempo? Eu sou o mesmo garoto que contou o relato O Mistério do Bode Voador em 2018. Relato esse que fala sobre a minha avó ter avistado um bode voando no milharal quando era criança. Ai, eu acho que eu lembro. Uau! A Ana parece que gostou, pois já contou várias vezes no canal. Já contei várias vezes? Talvez seja nos cortes. Bom, fiquei muito feliz. Obrigada, Ana. Hoje vim contar outro relato que aconteceu há mais de 10 anos. Não colocarei nomes, então pode contar sem medo. Ok, bora lá. Tudo começou num dia, nas férias, e como minha mãe precisava trabalhar, deixou minha tia cuidando de mim. Que tinha uns 10... A tia tinha uns 10 anos na época ou ele tinha uns 10 anos na época? Pra trabalhar e deixou minha tia cuidando de mim. Acho que ele, né? Tinha uns 10 anos na época. E cuidando do meu irmão, que também era bem pequeno. Tinha no máximo uns 4 aninhos. Durante a tarde, nesse dia, estávamos na sala conversando, assistindo TV, quando meu irmão, que como eu disse era ainda menor, né? Tinha um leve problema na fala. Guardem essa informação. Ele simplesmente para do nada na porta da sala, olhando para o terreiro e fala: olha, tem uma mulher ali. E minha tia e eu simplesmente atônitos, né? Hoje minha tia conta que se arrepiou inteira. E eu também fiquei com o coração aceleradíssimo, pois eu achei que tinha entrado alguém na casa para roubar, né? Me despertou um gatilho na época por conta de um outro acontecimento. Eu acho que por isso eu tenho esse acontecimento tão vívido na memória. Mas minha tia conta que ficou assustada, pois sabia que a pessoa não poderia ser de carne e osso para estar ali, já que se tivesse pulado o muro ou arrombado o portão para entrar, ela teria visto, escutado alguma coisa, né? A gente se borrando e não querendo nem ir conferir se tinha alguém mesmo, perguntou pro meu irmão qual era o nome dela. E ele realmente perguntou para essa tal mulher. Aí ele virou para trás nos respondendo, no modo que ele falava, né? Iti. Depois, ele simplesmente virou para trás e continuou brincando com a gente normalmente. E eu e minha tia ficamos encucados com isso. Eu me borrando, fui lá olhar, não tinha nada, não tinha ninguém. O dia estava meio nublado, o que deixou tudo mais esquisito ainda. Mais tarde, um outro tio, irmão dessa minha tia, chegou.
E ela contou para ele, pois ele tinha um conhecimento maior sobre essas coisas do oculto. No que ele ouviu o nome, rapidamente respondeu que poderia ser Lilith, porque ele falou Iit. E explicou pra gente quem era Lilith. E a gente ficou com mais cagaço ainda, né? Meu irmão, no outro dia, já não se lembrava de mais nada. E hoje a gente pergunta pra ele e ele diz que não se lembra mesmo. Mas fica até um pouco com medo. Eu, particularmente, duvido um pouco que Lilith apareceria assim, do nada, pra dar um oi pra uma criança. Eu aposto que poderia ser um espírito zombeteiro que estava passando por ali e quis dar uma zoada. E você, Ana, o que acha? Foi esse o relato. Eu tenho preguiça de escrever às vezes, mas continuo te acompanhando desde 2015. Adoro o canal e quero enviar outros relatos. Beijo grande para você e para as crianças. Um beijo para você, muito obrigada. Eu também acredito, sou da tua opinião, que não sei se assim era Lilith, né? Algum espírito que se deu esse nome, às vezes, que gostava de usar esse nome. Ou vai saber se não tinha mesmo esse nome, mas não a própria, entendeu? Eu também acho. E talvez nem seja Lilith, talvez seja algum outro nome, né? Ele falou Iit. Aí, às vezes, foi o jeitinho dele falar, às vezes era até um outro nome, né? Mas é isso, mas não acredito, assim, não acredito. Não dá pra duvidar 100% e tal, mas na minha opinião, não seria ali mesmo Lilith, né? Lilith. Enfim. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Ok? Combinado? Então, beijos e fui! Tchau, tchau.